Fala galera do Cinema 24 Horas, mês de outubro, mês de Halloween, e eu vou estar trazendo para vocês aqui no mínimo 4 novidades que a gente tem em cartaz ainda no cinema dessa temática. Fica comigo após a vinheta. Estamos de volta e como eu tinha mencionado no chamado do vídeo, eu vou estar trazendo o primeiro filme que está em cartaz ainda nos cinemas, que vocês podem conferir ainda, está disponível, é A Freira 2, que a gente viu aí algumas semanas atrás, eu já vi esse longa. Nessa segunda versão da Freira 2, a gente não tem uma grande novidade em questão de roteiro, tá? Ele trabalha muito com a premissa do primeiro. Eu achei um filme muito próximo, inclusive, do primeiro filme, em questão de detalhes. A gente tem o retorno da Thaisa Farmiga voltando com a freira Irene, né? Que foi quem conseguiu ali terminar com a maldição da freira no primeiro filme. A gente também tem o retorno do Maurício ali, né? Que é quem acaba carregando o espírito da freira para essa segunda continuação. O filme em si, ele não traz grandes novidades nem grandes reviravoltas. Algumas cenas de jumpscare mais diferentes, assim, que trazem uma temática um pouco melhor para o filme, né? Como uma cena muito legal que tem de umas revistas numa banca que formam o rosto, formam o formato da maldição da freira, né? Mas no geral é uma história contada quase muito parecido com o primeiro. Ele não fica no nível dos filmes como, por exemplo, da Atividade Paranormal mesmo, que a gente está acostumado com aquele terror mais obscuro, né? Então, ele deixa um pouco a desejar, ao meu ver. Mas não acaba não sendo um péssimo filme, tá? Ele continua bem a história e ele te dá uns indícios de que os Invocação do Mal vão voltar e tudo mais. E a gente tem uma coisa legal ali, tem uns easter eggs e tem até mesmo uma cena pós-créditos com o nosso casal favorito aí dessa trilogia principal aí. Agora vamos falar de outro filme. Bom, agora vamos lá, a gente vai falar sobre Jogos Mortais 10. Depois de 10 filmes, como que a gente pode esperar alguma coisa boa vindo de um longa com uma ideia tão comprida, assim, né? Com a quantidade tão grande de história já contada. Mas eu posso dizer aqui de antemão que ele me surpreendeu positivamente. Dentre os últimos filmes que eu acabei assistindo no cinema, né, nas cabines de imprensa, inclusive, ele foi um dos que mais me deixou feliz, assim, com a história em si contada. A gente tem a volta do Tobin Bell vivendo o Jigsaw, que é o John Kramer, né, do filme. E nessa história é legal, porque o que eu achei interessante, o que me fez colocar esse 10 como o segunda melhor Jogos Mortais para mim, só perdendo pro primeiro. O primeiro eu acho que tem todo aquele clima de surpresa, a gente foi surpreendido por uma coisa diferente no cinema de terror, que foi uma ideia de roteiro com reviravolta dentro desse cenário, né, de terror. E por todas as armadilhas, tudo aquilo que ele faz no primeiro filme, né? E nesse é legal porque como é uma questão pessoal dele, né? Ele é um filme que se passa, historicamente falando, antes da versão das mortes dele, né? A gente sabe que depois ele morreu na sequência, né? A gente já está no 10, então ele morreu ali pelo 4 ou 5, se eu não me engano, se não me falha a memória. E aí é uma história de prelúdio ali, é uma história contada entre o 1 e o 2, que a gente já sabe que vai rolar uma coisa um pouco diferente. A ideia do filme, a sacada toda, envolve a questão de ele ter sido enganado por alguns médicos corruptos ali, por uma falsa cura, e aí ele vai atrás dos falsários ali que tentaram enganar ele, né? É isso que torna o filme interessante e que faz com que ele tenha um retorno legal assim para essa franquia. Não acredito que o filme vai conseguir desenvolver mais além dessa história, né? Até porque ele já fica morto ali nesse filme, né? Eu digo morto o filme em geral ali, a história em si acaba, ela tem um fim do prólogo. Então eu acredito que ele não vai ter uma continuação direta para esse 10, né? Se for feito alguma coisa, vai ter que criar-se um cenário diferente. Vale destacar também que nesse filme a gente tem retorno de vários personagens que já passaram dentro da franquia. Ele é mesmo um comemorativo de toda a história do filme. Ele tem o policial que retorna no 2, ali, que
que ajuda a desenvolver e descobrir a questão do seu filho. Ele tem a Amanda voltando, que participou de 4 ou 5 filmes da saga. Então é legal por isso, assim, ele vivencia todo o histórico da franquia e ainda traz alguma novidade ou outra, uma reviravolta ou outra no roteiro. Então é isso, pessoal. Vamos pro próximo filme, então. Bom, e agora eu vou trazer para vocês um grande clássico do cinema de terror aí, uma pérola de 1973, que foi O Exorcista. Só que essa vez eu estou trazendo a nova versão do Exorcista, que é o Exorcista o Devoto, tá? Ele implica um pouco parecido com a história do primeiro. Na verdade, eu acho que quando a Universal adquiriu os direitos, ela não quis pensar em fazer algo que fosse muito diferente do roteiro original da primeira versão de 73. Até porque o filme foi um grande sucesso e as continuações diretas desse filme, o Exorcista 2 e o 3, não foram tão bons assim. Então eu acho que o Universal ela não quis mudar muito esse ambiente que já tinha sido criado no longa de 73. Tanto é que o filme ele envolve 2 meninas, um pai solteiro, cria uma filha, ela tem uma amiga, essa amiga e a sua filha elas vão fazer uma travessia por uma floresta e acabam desaparecendo e elas são encontradas 3 dias depois. Até aí tudo certo, tudo beleza. Só que, claro, começa a acontecer aqueles lances que a gente conhece da história do Exorcista. Elas começam a ter mudanças na sua maneira de agir, né? Fazendo com que os pais acreditem em loucura e tudo mais, e assim vai. Porém, né, aí contudo, esse pai desesperado por alguma resposta acaba encontrando uma solução com a sua vizinha do lado, que é uma enfermeira, de que ela conhece alguém que tem uma história muito próxima, muito aproximada. E aí a gente tem um retorno da clássica Ellen Burstyn vivendo o papel dela de mãe, né, da Regan, da primeira versão do Exorcista. Ela tem um livro publicado, ela conta todo o relato dela com esse exorcismo da sua filha na época, e assim eles têm um direcionamento para a história. Ele é um cara muito cético, então ele não acredita muito naquilo, e eles começam a trabalhar com a ajuda de padres e, na verdade, ele é uma busca por trazer uma integração maior com as religiões, né? Foi uma coisa que eu senti bastante falta, né? O Exorcista, a gente sempre tem muito aquele padre que existe no Vaticano, que é o padre exorcista mesmo, né? Que faz exorção de demônios do corpo de um indivíduo que está sendo possuído. Esse filme a gente perde um pouco essa característica porque ele envolve outros tipos de religiões no meio. Tem o padre, mas não acaba não sendo o padre o centro das atenções, né? Ele fica mais voltado a um monte de gente fazendo um exorcismo dessas 2 meninas. A ideia é boa, o filme é interessante, ele tem um desfecho legal, ele conta com essas participações especiais, né? Como a Ellen Burstyn mesmo, e ele tem um retorno da Linda Blair vivendo o papel da Regan. Ela faz uma ponta pequena no filme, isso é uma das coisas que eu gostaria de destacar aqui, que não me deixaram tão feliz com o filme. Tu tens a Ellen Burstyn voltando como a mãe dela, e tu tem a Linda Blair voltando como Regan, no mínimo que tu quer é que elas tenham um pouco mais de história, né, para ser contada dentro do prólogo do filme. E não foi bem por aí. O filme, na verdade, usa pouco esses personagens, mais para explicar o que está acontecendo com aquelas meninas, e depois elas cortam e saem fora, assim, não são bem exploradas pelo universo. É mais para constar, ó, são a mesma coisa, viveram a mesma coisa, né? Mas o filme não é totalmente errôneo, assim, ele acerta em algumas coisas, ele acerta nos efeitos visuais, nas maquiagens, que hoje em dia a gente tem um suporte bem melhor para ter o demônio, tu acredita muito mais que a pessoa está possuída hoje em dia do que antigamente, né? A caracterização acaba funcionando bem para mim. E no mais é isso, né, pessoal? Vamos pro próximo. Five Nights at Freddy's, O Pesadelo Sem Fim. E ele é baseado no jogo, no famoso jogo dos ursinhos, aquele das salas escuras, que tu tem que procurar alguns itens dentro da sala com uma lanterna e do nada tu tem um jumpscare na tua cara, que é um susto repentino com aqueles ursinhos aparecendo, né? Os ursinhos mecânicos ali, como eles são conhecidos. A história do filme ela não foge muito da original do filme, do game, na verdade, né?
Tu tem ali, são ursos mecânicos que são possuídos por espíritos de crianças que são dominadas por um outro indivíduo do filme ali, enfim. E é legal, a temática do filme é legal e tudo mais. Ele deixa um pouco a desejar na questão dos sustos. Eu pensei que eu ia ter muito mais susto sendo jogado na minha cara, mas não foi bem isso que aconteceu. O filme não acerta muito a mão na hora de passar aquela sensação de terror para a pessoa que tá assistindo. Ele muito mais passa isso no game do que no cinema. Ele conta no elenco principal com um ator que a gente conhece muito bem aí já pelos filmes dos Jogos Vorazes, né? O Peter, do George Hutcherson, que vive aí o personagem principal. Ele sofre com um trauma de infância que ele tem, com um sequestro do seu irmão, e aí ele revive aquele fato isolado ali todos os dias. Ele toma um remédio, inclusive, e utiliza áudios e imagens para fazer uma regressão àquele sonho, para tentar aquele pesadelo, na verdade, para tentar ver se ele consegue alguma informação sobre o sequestro do seu irmão. E nisso ele começa a entrar nesses sonhos e aí ele começa a ter um contato com crianças que estão perdidas dentro desse sonho dele, começam a entrar dentro do sonho dele, que nada mais é que são as crianças que possuem os nossos indivíduos ursos ali, ursos, coelhinhos e tudo mais, raposa, como os personagens do game. O filme basicamente é isso. Eu não vou falar um pouco mais sobre esse filme, porque eu acho que a gente perde a graça. Tem muito mais por trás disso, mas eu acho que é legal a pessoa ir e ter essa experiência pessoalmente, né? Até por ser um filme que ainda está por estrear, melhor que a pessoa confira pessoalmente, tá? Agora eu vou trazer para vocês um bônus aqui, pessoal. Eu não falei desse filme nem no chamado, nem não tinha comentado sobre ele não tá mais no cinema, mas ele foi um filme de terror que nos últimos meses assim me chamou muita atenção. Eu aconselho vocês a assistirem. Acredito que ele já está, se eu não me engano, ele já está disponível nas plataformas de streaming algumas. Né? Eu sei que ele já está pelo Telecine, ele já está rodando na grade do Telecine, porque ele já saiu da grade de cinema, que é o Fale Comigo. O Fale Comigo ele é um filme que me surpreendeu positivamente, assim, por toda a ideia por trás do filme. Eu não vou entrar muito em detalhe, porque como ele é um bônus, e ele foi um filme que me surpreendeu muito positivamente nessa temática de terror, eu acredito que vocês vão gostar e vale a pena assistir, vale conferir toda a ideia do filme, ela é bem diferente do padrão, assim. Ele foge muito do que a gente está acostumado a ver nesse tema de terror. E o Cinema 24 Horas fica por aqui. Até a próxima!